Capítulo 308 Um novo campeão e profundas preocupações. Alda, o deus da lei e do destino, estava na câmara no andar mais profundo do calabouço que ele havia criado, que agora estava vazio. Conteúdo patrocinado. Esta câmara foi criada para proteger o adormecido Belvoir, então era parcialmente um reino divino, o que permitia que Alda existisse aqui. Mas, para ser mais preciso, esse espaço não estava vazio, um deus diferente de Alda também estava presente, e Alda não estava simplesmente parada ali. Alda estava lançando um olhar cheio de ódio para o outro deus, o deus maligno das cadeias pecaminosas de Arodipus, que havia sido selado na parede do calabouço. Invasor imundo. O que você mostrou a Belvoir? O que você colocou na cabeça dele? Alda murmurou. Belvoir era um deus heróico, um símbolo das forças de Alda e o lutador mais poderoso entre eles, e Alda se orgulhava de tê-lo escolhido como seu campeão. Quando Belvoir acordou e se reuniu com Alda mais uma vez, Alda se encheu de uma esperança e alegria tão grandes que apagou o desespero que sentiu quando Bottin e Peria escolheram se juntar ao lado de Vida. Se Belvoir liderasse os deuses e Raiz liderasse os humanos, e eles combinassem suas forças, eles seriam capazes de vencer a batalha contra a facção de Vida, a batalha contra Vandaliel. Embora eles enfrentassem muitas dificuldades e muitas vidas fossem perdidas, saber disso não esmagou a esperança de Alda. Foi como quando a batalha foi travada contra o rei demônio Guduranis para evitar a destruição do mundo. Mas o Belvoir desperto era quase como uma pessoa completamente diferente de quem era antes. A confiança que o preenchia, a paixão que inspirava os outros, o carisma que levantava nossos espíritos, não importava a situação. Tudo isso se foi. Agora, é como se ele se percebesse impotente. Não, é como se estivesse derrotado e desesperado, um recluso que desistiu de tudo. Depois de acordar, Belvoir declarou a Alda e aos outros deuses que havia se enganado e que se tornaria uma mera fonte de poder que obedecia à vontade de Raiz. Raiz era de fato um ser humano excepcional e um adorador devoto, ele foi inconfundivelmente o maior herói dos dias atuais. Despertar Belvoir de seu sono de 50.000 anos foi um feito incrível, digno de ser gravado na história e elogiado até o fim dos tempos. Mas, mesmo assim, Alda nunca imaginou que Belvoir abandonaria sua própria vontade e deixaria todas as decisões para Raiz. Belvoir estava cheio de confiança e incrível em levantar o moral de todos ficando na vanguarda, mas... Desde que Belvoir era novo neste mundo inexperiente, ele sempre tentou estar no centro das atenções e liderar todos os outros. Alda havia lhe dado alguns conselhos duros, mas honestos na época. Mas porque Belvoir rapidamente ganhou o poder de apoiar suas palavras, até mesmo Alda acreditava que ele havia se enganado sobre o quão capaz Belvoir era. Alda tinha esquecido esses incidentes até agora. Mas pode-se supor que isso estava conectado à sua derrota há 50.000 anos nas mãos do deus maligno das cadeias pecaminosas, e embora tenha sido descrito como uma batalha que terminou em Belvoir e o deus maligno se derrotando simultaneamente, devido quanta inquietação teria causado entre os mortais se a verdade se tornasse conhecida. Como um deus heróico, Belvoir possuía um poder avassalador que tornava desnecessária a presença de aliados para ele, mas se ele estivesse acompanhado por espíritos heróicos ou outros deuses apesar disso, talvez ele nunca tivesse sido atingido pela autoridade divina do deus maligno. Das cadeias pecaminosas. Considerando isso, talvez se possa dizer que Belvoir tinha uma fraqueza a menos agora. Mas por quê? Porque ele nos contou o motivo pelo qual considerava as raças de vida mais, e que ele havia se enganado ao fazê-lo. As forças de Alda agora estavam dispostas a aceitar a continuação da existência das raças de vida que não possuíam ranks em seus status, mas 100.000 anos atrás, eles acreditavam que exterminá-los todos protegeria a ordem do mundo, que seria benéfico para o mundo interesse. Na verdade, mesmo agora, Alda ainda acreditava verdadeiramente que todas as raças de vida deveriam ser exterminadas no final, sem exceção. Feras, vampiros, titãs, magem, e mesmo se eles oferecessem suas orações a ele, se não fossem todos erradicados igualmente, seria desrespeitoso para todos aqueles que já perderam suas vidas. Ele não estava disposto a ser flexível em relação à ordem e ao momento da erradicação de cada raça, no entanto. Por exemplo, ele poderia esperar até que a garota Dhampir sob a proteção de Raiz vivesse o resto de sua vida.
Mas seus adoradores começaram a coexistir com as raças de vida de várias maneiras. Eles os tratavam como vizinhos amigáveis, escravos convenientes, fontes de trabalho, soldados, e em algumas nações era necessário tê-los como governantes ou soldados. Foi por isso que ele cedeu à pressão de Nineroad para aceitá-los e pediu a Hrothgar para incluir as raças de vida que não possuíam ranks em seu sistema de círculo de transmigração. Não havia nada a ser feito sobre isso agora. Alda não podia deixar de se sentir impotente, que era sua responsabilidade não ter levado o povo ao caminho da justiça, não ter ensinado que continuar lutando em vez de conviver com as raças de vida era o certo a fazer. Ele não podia deixar de sentir que havia feito o que Belvood mais odiava, comprometer seus ideais. Mas mesmo depois de saber disso, Belvood permaneceu em silêncio. Ele não tinha reagido nada, na verdade. Ele perdeu toda a vontade independente, é como se ele estivesse atordoado. Jarodipo! O que você fez com Belvood, sua criatura miserável? Ele gritou, raiva e irritação brotando dentro dele mais uma vez. Mas, naturalmente, Jarodipus não respondeu. Ele estava completamente selado, então não importa o quanto Alda gritasse, suas palavras nunca o alcançariam, e embora, mesmo que Jarodipus não tivesse sido selado, não havia garantia de que ele responderia com sinceridade. Ele era um deus enlouquecido que ria em vez de gritar toda vez que eu cravava uma estaca da lei nele. É inútil expressar minha raiva contra ele. Mas a verdade é que Jarodipus não tinha enlouquecido. As estacas da lei de Alda só surtiam efeito sobre os deuses que pertenciam ao mundo de Lambda. Jarodipus riu divertido da própria autoridade divina de Alda servindo como prova de que ele era um deus deste mundo. Mas Alda não percebeu isso e virou as costas para a parede sobre a qual Jarodipus havia sido selado. As cicatrizes mentais de Belvood ainda não cicatrizaram. Não há dúvida de que ele voltará ao que era quando descer sobre o corpo de Raiz e derrotar o novo rei demônio Vandaliel, disse Alda a si mesmo. Para que isso aconteça, devo explicar a Raiz por que não aceitamos a existência das raças de vida, mas... Belvood havia confiado todas as decisões a Raiz e ensinar e orientar Raiz certamente levaria Belvood a voltar a ser quem ele era. No entanto, a questão difícil era contar a Raiz sobre o círculo do sistema de transmigração. Foi o próprio Alda quem decretou que os mortais nunca deveriam ser informados sobre isso. Era algo que todos os grandes deuses concordaram, mesmo antes da chegada do rei demônio Guduranis neste mundo. Conteúdo patrocinado. Por que restringir o conhecimento dos mortais? Porque se os mortais obtivessem esse conhecimento, eles o usariam para se tornarem capazes de atos que apenas os deuses eram capazes, enquanto permaneciam mortais. Mesmo que levasse vastos períodos de tempo, séculos ou milênios, eles inevitavelmente chegariam a esse ponto um dia. Claro, Vandaliel já havia chegado a esse ponto sem que esse conhecimento lhe fosse concedido. Agora então, Alda murmurou enquanto ele desaparecia da masmorra e retornava ao seu próprio reino divino, ponderando como ele deveria explicar as coisas para Raiz. Apenas a sombra de Jarodipus permaneceu na masmorra e, sem correntes para fazer barulho, estava envolta em silêncio. Os indivíduos de elite do Império Demônio de Vidal foram reunidos na masmorra classe S no continente do Rei Demônio, que ainda não foi nomeado. O Rei da Espada Borkus, a Garota Mágica Zadiris, a Santa da Cura Giena, o Pequeno Gênio Azandia, o Matador de Gigantes Ebasdia, Bonman, o Rei do Machado da Morte Vigaro, o Eclipse a Cachorra Leal do Imperador Eleanora, e a Isla Cão do Imperador Eclipse. Atrás de todos eles estava o criador do Dungeon, Vandaliel. O objetivo de hoje era que ele visse a dificuldade do Dungeon por si mesmo, e ele não planejava participar de nenhuma batalha, a menos que ocorresse uma situação de emergência. Com todas as suas forças combinadas, os companheiros de Vandaliel que se reuniram aqui seriam capazes de derrotar um número igual de semideuses inimigos, mas seus rostos estavam todos com a mesma expressão nervosa agora. Gil, será que eu sou o único aqui que não possui um título? Disse o Homem de Ossos. A primeira coisa que precisamos fazer é transformar. Estaremos avançando até o chefe intermediário no 5º andar de uma só vez, disse Borkus. Sim. Afinal, estamos correndo contra o relógio, disse Zadiris.
Borcus e os outros ativaram seus equipamentos de transformação e então atacaram a masmorra. No momento em que o fizeram, um barulho pesado ecoou atrás deles. O que é que foi isso? Perguntou Vandaliel. A entrada do dungeon fecha quando 10 pessoas entram. Claro, isso inclui monstros de fora, disse Giena. Dizemos que fecha, mas pode ser aberto por dentro, então não estamos completamente fechados. Significa apenas que não podemos pedir reforços ou resgate, disse Zandia. Mesmo enquanto falavam, o grupo estava se movendo pela masmorra. Os pisos em si eram todos muito simples. Planícies gramadas, florestas, campos de gelo, noites escuras e sem luz. Houve alguma dificuldade introduzida pelos ambientes do dungeon, mas isso não era incomum para dungeons de classe B e acima, e o ambiente natural do continente do Rei Demônio era muito mais severo. Não havia enigmas como os da prova de Zakart. Os monstros que apareceram eram todos poderosos monstros de rank 10, mas também eram comuns de se ver em masmorras de classe A. No momento, a dificuldade da masmorra era muito baixa para ser considerada uma masmorra de classe S. Borcus e os outros estavam massacrando os monstros unilateralmente, avançando pela masmorra sem qualquer luta. Mas essa impressão do calabouço foi imediatamente apagada quando eles viram a câmara no quinto andar onde o chefe intermediário estava esperando. Um monstro de nível 14 e um dragão com 3 cabeças, cada uma emanando diferentes tipos de mana, chamas, ar gelado e raios, rugiu para eles. Ele seria chamado de Rei Dragão de 3 cabeças e por enquanto era flanqueado por um par de cavaleiros golems gigantes adamantite de nível 12, um rei do espírito louco que era uma massa de mana que havia sido corrompida por miasma e um tubarão voador gigante que era o rei dos predadores no oceano e tinha dentes que poderia esmagar uma fortaleza. Atrás deles estava um monstro de nível 13 com cabeça de mulher e corpo de leão, recitando encantamentos para lançar feitiços. Este monstro foi nomeado Sphinx Vizard Impris por enquanto. A propósito, esses nomes de monstros eram temporários porque haviam acabado de ser descobertos no continente do Rei Demônio e não tinham nomes oficialmente designados. Esta é a câmara do chefe intermediário, certo? Disse Vandaliel. Sim, mas parece que os chefes e chefes intermediários dos andares abaixo de alguma forma sentem a presença de intrusos e sobem as escadas para formar um grupo aqui, explicou Vigaro com uma careta. Estávamos com pressa para evitar isso, mas parece que não chegamos a tempo, Borcus suspirou. Vandaliel finalmente entendeu por que seus companheiros descreveram sua masmorra como grampeada. Não chegamos a tempo, mas não há nada a ser feito agora. Mãe, Zandia, me apoie. Disse Basdia. Sim. Não importa o que aconteça, devemos derrotar aquela esfinge que gosta de fingir que é uma imperatriz. Exclamou Zadiris. Zadiris, isso não é um ressentimento pessoal? Disse Zandia. Basdia e os outros lutaram heroicamente. Eles tinham a vantagem dos números, e apesar da diferença de tamanho entre eles e os monstros, tinham força igual ou maior. Vandaliel não participou diretamente da batalha, mas simplesmente estar presente nas proximidades fez com que habilidades como o Super Fortalecer Seguidores e fossem ativadas e aumentassem seus valores de atributo. Mas os chefes do dungeon se coordenaram bem uns com os outros e não foram derrotados tão facilmente. Normalmente, se eles estivessem no mesmo campo de batalha, não seria estranho eles estarem se matando. Embora fossem inteligentes, eles não pensavam uns nos outros como aliados, e para começar, o rei dos espíritos loucos não tinha nenhum traço de capacidade de raciocínio. Conteúdo patrocinado. Apesar disso, eles mostraram um trabalho de equipe avançado e lutaram tenazmente até o final. Quando alguém recebia um golpe fatal, ele usava seu próprio corpo para proteger um aliado cujos ferimentos eram relativamente leves, ou fingia fazer isso, e então realizava um ataque suicida e explodia seu próprio corpo, uma estratégia que nunca se esperaria. Ver um monstro usar. Eu vejo. A dificuldade realmente está bugada, disse Vandaliel enquanto ajudava a recuperar materiais dos cadáveres dos monstros após esta batalha feroz.
O fato de outros chefes intermediários e chefes de masmorra se reunirem na câmara do primeiro chefe intermediário e ficarem à espreita era certamente anormal, mas também sua coordenação habilidosa e sua disposição de se sacrificar por seus aliados. Nenhum grupo de aventureiros comum seria capaz de lidar com isso. Não é, Van-sama? A princípio, pensamos que talvez as almas dos monstros do continente do Rei Demônio tenham se inserido nos monstros de sua masmorra. O que você acha? Perguntou Eleanor enquanto recuperava uma pedra mágica dos destroços de um golem. Vandaliel olhou em volta e balançou a cabeça. Não havia almas nesses monstros. Bem, não ter almas é normal para golems de ocorrência natural e para o Rei dos Espíritos Loucos, já que é uma massa de mana que foi corrompida por miasma. Os únicos espíritos na Câmara do Meio-Chefe eram os que Vandaliel trouxera com ele, os espíritos dos monstros que acabaram de ser mortos não estavam em lugar nenhum. Era improvável que eles tivessem retornado ao círculo de transmigração antes que Vandaliel os notasse. Na maioria dos casos, os espíritos ficavam indefesos depois que seus corpos eram mortos. Eu vejo. Na verdade, faz mais sentido para mim que eles não tenham alma, disse Isla ao se aproximar de Vandaliel. Eles foram todos criados pelo calabouço, mas são de espécies diferentes e não fazem parte da mesma horda nem nada. Seria impossível para eles mostrar tal coordenação e altruísmo se tivessem sua própria autoconsciência e instintos. Então você está dizendo que só é possível porque eles são como marionetes. Mas eu me pergunto por que esses fantoches são capazes de tais coisas? Disse Eleanor enquanto tentava se aproximar ainda mais de Vandaliel, Duque de Isla. Gulfadgar apareceu por trás de Vandaliel para participar da discussão. Como ela permaneceu escondida dentro de uma porção distorcida do espaço, ela ultrapassou com sucesso o limite do calabouço de quantas pessoas podiam entrar. Acredito que seja por causa da intenção com a qual Vandaliel criou esta masmorra, seu desejo de que seja uma masmorra muito difícil, e essa intenção funciona como um comando irreversível que é emitido para todos os monstros gerados pela masmorra, disse Gulfadgar. Pensar que mesmo fantoches sem alma obedecerão a seus comandos absolutos desde o momento em que são criados, e como esperado do grande Vandaliel. Embora fosse difícil dizer por ela estar sempre inexpressiva, aqueles que a conheciam bem podiam ver o arrebatamento em seus olhos. Enquanto Gulfadgar elogiava Vandaliel, sua mordomo de cabelos loiros, que tinha um olho com uma íris vertical semelhante à de uma cobra, emergiu das costas de Vandaliel como se ela fosse um tumor que fazia parte dele. Mas agora que os chefes do calabouço já foram derrotados, este calabouço agora é uma fortaleza sem comandante, não é? Belmont perguntou. Agora que você mencionou, as outras câmaras do chefe devem estar vazias agora. Mais importante, onde você está se escondendo? Perguntou Eleonora. Você estava dentro da sombra de Vandaliel-sama? Perguntou o homem de ossos. Isso não está longe da verdade, mas, para ser mais preciso, estive de prontidão dentro de um dos mundos internos de Dana-sama, respondeu Belmont. O efeito da habilidade Inner Worlds, que Vandaliel ganhou depois de adquirir o trabalho e Clifford, fez exatamente o que seu nome sugeria, permitiu que ele tivesse 10 espaços especiais dentro de seu corpo, embora não fossem grandes o suficiente para chamar os mundos. Cada espaço tinha várias vezes o tamanho da cidade de Morxie, e era possível que as pessoas passassem seu tempo dentro desses espaços da mesma forma que o fariam fora. Vandaliel também podia escolher qual era a finalidade de cada espaço. Ele estava atualmente usando apenas 3 dos 10 espaços, no entanto. Existe um que estamos proibidos de entrar, então eu não sei o que está dentro dele, mas... Belmont explicou. Como o Shadow Group Bindinteshik, entramos e saímos pela sombra de Dana-sama, então não parece diferente. Eu não posso usar magia de atributo espacial, afinal. Atualmente ainda estou decidindo o que fazer com os outros 7, mas estou pensando em manter um para fins de evacuação em situações de emergência, disse Vandaliel telepaticamente. Essa é a habilidade estranha que você tem aí, observou Basdia. Por evacuação, suponho que você queira dizer que poderíamos evacuar toda a nação de lá, se necessário. Eu vejo. Um rei sábio disse certa vez, um país é seu povo.
Mas suponho que no caso de Sua Majestade Kun, o país é Sua Majestade Kun, disse Zandia, imaginando um reino Vandaliel preto Azevich onde tudo era feito de Vandaliel, em outras palavras, fragmentos do Rei Demônio. Um espaço com muitos familiares do Rei Demônio. Estou realmente interessado em vê-lo. Muitos familiares do Rei Demônio são muito fofos, disse Giena, imaginando um espaço cheio de todos os tipos de familiares do Rei Demônio de aparência bizarra. É verdade, e embora, se concordarmos, Luciliano insistiria que só nós pensaríamos assim, disse Zadiris. Enquanto as mulheres desfrutavam desse bate-papo bastante turbulento, Borcus olhou para elas com uma expressão nada impressionada na metade de sua cabeça que ainda tinha um rosto. Ei, vamos começar agora? E o garoto está em algum lugar lá dentro, certo? Borcus perguntou, só para ter certeza. Faz algum tempo que não ouço Vandaliel falar fisicamente, disse Vigaro. Vandaliel podia ouvi-los, mas não conseguia falar por estar sendo espremido por todos os lados pelos corpos das mulheres. Eu ainda posso respirar, então estou bem, ele respondeu, usando a telepatia novamente. Não há necessidade de pressa, não é? Os chefes do Dungeon já foram derrotados, disse Belmont. Monstros em dungeons, incluindo chefes intermediários e chefes, ressurgem após serem derrotados. No entanto, demorou para que isso acontecesse. Monstros mais fracos ressurgem mais rápido e monstros mais fortes ressurgem mais lentamente. Os chefes das masmorras não reapareceriam por pelo menos alguns dias, a menos que fossem os chefes de uma masmorra de classe I. Conteúdo patrocinado. Considerando que esta era uma masmorra de classe S, não seria estranho que o chefe não reaparecesse por meses. Assim, a sugestão de Belmont não era irracional, mas... Gio! Não podemos baixar a guarda, disse Bonman. Sim, Bonman está certo. Os chefes intermediários e chefes dessa masmorra reaparecem em cerca de meio-dia, disse Borcus. Não está claro se é porque o miasma está muito concentrado no continente do Rei Demônio ou porque Vandaliel despejou muito mana nele, mas esta não é uma masmorra comum, disse Vigaro. Este dungeon bugado foi uma exceção à regra. Não apenas isso, mas os outros monstros do calabouço parecem saber disso e ficam no nosso caminho para nos atrasar, ganhando tempo para os chefes reaparecerem, acrescentou Vigaro. Monstros com corpos resistentes se unindo para formar paredes, monstros que são bons em atacar de longe fazendo ataques de bater e correr contra nós, disse Bonman. De qualquer forma, precisamos ir o mais fundo possível no dungeon enquanto temos espaço para respirar, disse Borcus. Se demorarmos muito e não conseguirmos chegar à próxima câmara, os chefes e chefes intermediários reaparecerão e virão inundando os andares de cima e os andares de baixo, e seremos imprensados. Vandaliel percebeu que sua masmorra era muito difícil, embora de uma maneira diferente da prova de Zakat. No entanto, vamos voltar, então? Considerando que conseguimos derrotar até mesmo os chefes do dungeon, isso será suficiente para reduzir o número de monstros por enquanto, disse Vandaliel. Embora a masmorra não tivesse sido limpa, do ponto de vista de reduzir a população de monstros da masmorra, eles fizeram o suficiente. Os chefes reapareciam rapidamente, então uma debandada de monstros ocorreria mais rapidamente para esta masmorra do que para outras masmorras, mas, e isso também significava que mais do miasma no continente do Rei Demônio foi consumido. Considerando isso, talvez fosse uma masmorra mais casual, já que não era necessário passar por todos os andares, dos quais havia quase uma centena, e derrotar todos os chefes de masmorra ao longo do caminho, a força e os números necessários. Tudo bem. Vamos fazer isso, Borcus concordou. Limpar masmorras enquanto é perseguido por chefes intermediários que reaparecem é emocionante, mas gostei da batalha total. E com isso, Vandaliel e seus companheiros cancelaram a limpeza da masmorra e voltaram para o quinto andar. Depois de retornar da masmorra da classe S ainda sem nome, Vigaro e Basdi abordaram Vandaliel com algo em mente. Zadiris tem agido de forma estranha recentemente, disse Vigaro. Já faz um tempo que ela anda de um lado para o outro na frente do vestiário e se senta enquanto resmunga consigo mesma, disse Basdia. Acho que é porque todas as opções disponíveis para mudar de emprego têm a princesa novamente, mas...
Se você já sabe disso, então o problema já não está resolvido? Perguntou Vandaliel. Zadiriz era uma chefe Gol de 300 anos, mas estava muito angustiada porque seus empregos e títulos de raça continham a princesa neles, e ela estava lutando desesperadamente para mudar isso. Vandaliel não via qual era o problema de ser princesa, mas para ela parecia ser um problema muito sério que ela não desistia de tentar resolver. Bem, não é que eu não entenda como ela se sente. Tenho certeza de que é o mesmo que senti quando não consegui ficar musculoso, não importa o quanto eu quisesse, disse Vandaliel. Não importa quanto treinamento muscular ele fez, seus braços nunca cresceram mais grossos. Por mais que comece, suas costelas sempre ficavam visíveis no peito. Não importa o quanto ele treinou suas costas, não importa quantos abdominais ele fez, não importa quantos chifres e pernas unidas ele cresceu, seu corpo não ficou mais volumoso ou definido. Talvez isso não tenha nada a ver com falta de esforço ou problema com sua dieta, talvez essa fosse uma limitação com a qual ele havia nascido. Mesmo com esse pensamento à espreita no fundo de sua mente, ele sempre foi incapaz de desistir de seu sonho, pelo menos até adquirir a técnica muscular. Não, acho que é um pouco diferente disso. Incluindo o método de resolvê-lo, disse Basdia. Entendo, disse Vandaliel, parecendo desapontado. De qualquer forma, queremos fazê-la desistir e apenas mudar de emprego, antes que ela comece a fazer algo estranho apenas para disponibilizar um emprego diferente, disse Vigaro. Não havia garantia de que sempre haveria novas opções disponíveis toda vez que alguém mudasse de emprego. Mesmo que o nível de trabalho de alguém atingisse 100, se suas habilidades ainda fossem baixas e os requisitos para novos trabalhos disponíveis não fossem atendidos, nenhum novo trabalho apareceria. Muitos que se encontravam nessa situação pretendiam adquirir novas habilidades de combate ou relacionadas à magia para disponibilizar um tipo de trabalho completamente diferente. Neste mundo, aqueles que não adquiriram novos trabalhos estavam em desvantagem em termos de crescimento de valor de atributo e bônus para suas habilidades. Era por isso que eles simplesmente escolhiam um emprego dentre os disponíveis, mesmo que não fosse o que esperavam. De acordo com uma teoria, tais esforços resultaram na descoberta de jobs como a Magic Knight, que usava magia e uma espada, a Bard Mage, que usava magia e canções, e a Fighting Thief, uma versão de ETF que era excepcionalmente hábil no uso de Unarmed Fighting Technique. Bem, acho que não precisamos nos preocupar com Zadiriz fazendo algo estranho, mas vou tentar falar com ela, disse Vandaliel com um aceno de cabeça. Quando ele começou a caminhar em direção ao vestiário, onde Zadiriz provavelmente continuava com seu comportamento estranho. Vaan, uma animada Kanako gritou quando ela veio correndo. Ouça, Van. Eu me tornei uma campeã, disse ela, levantando Vandaliel e girando em um círculo. Conteúdo patrocinado. Uau, isso é ótimo, disse Vandaliel. Kanako ficou evidentemente feliz com a aquisição do título de campeã. Você se tornou um campeão, Kanako? É incrível, disse Basdia. Sim, é mesmo. Vamos fazer uma competição entre nós algum dia, disse Vigaro. Neste mundo, campeão era um título concedido aos dignos entre aqueles que se originaram de outros mundos, como Zakar e o Vilov. Nunca poderia ser adquirido por aqueles que eram originalmente deste mundo, como Schneider e Randolph, por mais que tentassem. Foi precisamente por isso que não era inesperado para Kanako se tornar um campeão. Ela era um indivíduo reencarnado como Vandaliel, adquiriu um emprego de guia e recentemente recebeu a proteção divina de Botin, possivelmente devido ao seu sobrenome, Tsuchiya. Mas Basdia e Vigaro também não ficaram surpresos com a felicidade dela. Este será o próximo tópico quente no Império Demoníaco de Vidal e Gartlan. Van. Gostaria que redesenhasse meu equipamento de transformação. Torne-o mais parecido com um campeão. Kanako disse encantada. E Vigaro-san, receio ter que recusar seu desafio. Kanako não parecia ter noção de quanta honra esse título era. Ou, para ser mais preciso, ela estava pensando mais em como usar isso para promover suas atividades como artista, parecia que isso era mais importante para ela. Vandaliel sabia disso. Sim,
suponho que seu equipamento de transformação precisará ser redesenhado, disse Vandaliel enquanto pensava em ideias para seu novo traje. Conhecendo Kanako, ela provavelmente quis dizer para eu manter suas funções iguais enquanto mudava seu design, mas eu não sou um designer. Terei que melhorar suas funções também, pensou. Alterar apenas a aparência do traje teria implicações para Vandaliel, que ostentava o título de patrono dos equipamentos de transformação. Assim, ele pretendia melhorar também as funções do traje de Kanako. Ele também estava fazendo o equipamento de transformação de Diana, então talvez ele precisasse de mais ajuda. Talvez ele devesse transformar o espaço de um de seus 7 mundos internos restantes em uma oficina de equipamentos de transformação? A propósito, você estava no meio de uma discussão? Kanako perguntou. Sim. Parece que Zadiriz está preocupada com o que fazer com seu emprego, disse Vandaliel. Acho que isso sempre acontece com ela, mas tenho algumas informações sobre isso. Kanako contou ter visto Zadiriz se comportando de maneira estranha alguns dias atrás. Com uma expressão taciturna, Zadiriz se aproximou de Kanako como se fosse perguntar algo, mas acabou saindo sem dizer nada. Eu tentei espremer a verdade dela, disposta a fazer isso mesmo que ela acabasse ficando irritada comigo, mas ela não me disse nada no final, disse Kanako. Mãe, pedindo conselhos a Kanako? Provavelmente não tem nada a ver com apresentações de palco, então estou um pouco curioso, disse Basdia. Parece que ela está mais preocupada do que eu pensava, disse Vandaliel. Bem, então vamos perguntar a ela, certo? E assim, em vez de esperar que Zadiriz se abrisse sozinha, os 4 resolveram o problema proativamente, perguntando a ela. Nome: Kanako Tsuchiya. Raça: Keosef. Idade: 3 anos, aproximadamente 15 anos na aparência. Título: Reincarnated Individual, Magical Girl, Evangelist, Champion, o Novo. Trabalho: Magical Singer Level, 75. Job History: Apprentice TF, Magé, Archer, TF, Mago de Atributo de Terra, Técnico de Fogo de Artifício, Garota Mágica, Ídolo Mágico, Dançarino Mágico, Guia Artístico. Habilidades passivas: Visão Negra. Corrupção Mental, Nível 2. Intuição, Nível 8, subir de nível. Resistência ao Atributo da Morte, Nível 6, subir de nível. Agilidade reforçada, Nível 6, level up. Detectar presença, Nível 6, level up. Aumento do poder de ataque quando equipado com um arco, ótimo, level up. Regeneração rápida, Nível 4, level up. Força sobre-humana, Nível 3, level up. Resistência à magia, Nível 4, level up. Alure, Nível 5, level up. Autofortalecimento, Antepassado, Nível 7, level up. Autofortalecimento, Orientação. Nível 6, level up. Autofortalecimento, Transformação, Nível 5, level up. Orientação, Caminho Artístico, Nível 3, level up. Caminho Artístico. Sedução, Nível 3, level up. Habilidades ativas, Magia de Atributo da Terra, Nível 10, level up. War Attribute Magic, Level 10, level up. Life Attribute Magic, Level 9, level up. Controle de Mana, Nível 9, level up. Canto, Nível 10, level up. Dança, Nível 10, subir de nível. Técnica da Adaga, Nível 5. Técnica de Luta Desarmada, Nível 5. Tiro com Arco, Nível 6. Passos Silenciosos, Nível 5. Arrombamento, Nível 3. Armadilha, Nível 3. Arremesso, Nível 3. Composição, Nível 3. Técnica de Artilharia, Nível 1. Fabricação de Fogos de Artifício, Nível 3. Ultrapassar Limites, Nível 5. Subir de nível. Queda Demoníaca do Espírito Familiar, Nível 4. Subir de nível. Encantamentos Cantantes, Nível 2, Novo. Habilidades únicas, Vênus, Nível 10. Caos. Proteção Divina de Diana. Proteção Divina de Vandaliel. Proteção Divina de Botin, Novo. Explicação do trabalho, escrito por Luciliano. Guia Artístico. Este é considerado um trabalho para liderar os outros através da influência da arte ou do entretenimento. No caso de Kanako-kun, através da música e da dança.
Ela adquiriu independentemente a habilidade de encantamentos cantantes, que lhe permite recitar encantamentos para feitiços enquanto canta, mas isso é provavelmente uma combinação de sua excepcional habilidade de canto e sua habilidade com magia, ao invés de ser o resultado do trabalho. A orientação deste job pode ser próxima a de Willow, que sonhava em se tornar um ator no mundo onde nasceu, mas, de acordo com os registros restantes, ele nunca guiou as pessoas diretamente pela arte, embora tenha deixado registros escritos da arte de seu mundo e cultura. Ele provavelmente não conseguiu se concentrar em suas atividades como artista, considerando que a humanidade estava em uma guerra feroz contra o exército do Rei Demônio. No entanto, enquanto Willow nada mais era do que alguém com potencial para se tornar um ator, Kanako-kun era na verdade um ídolo ativo em sua vida anterior e absorveu muito conhecimento sobre entretenimento por meio de Venus, a habilidade que lhe permite copiar as memórias dos outros. É possível que tenha sido isso que permitiu que ela ganhasse esse emprego. Bem, ao contrário do mestre, Kanako-kun é capaz de adquirir trabalhos já existentes, então é possível que tenha havido outros com o trabalho de guia artístico antes dela, cuja existência foi esquecida pela história. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos no capítulo do relatório para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, a e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Reporte.